Amém. Abramos as nossas Bíblias no capítulo 24 do livro de Josué. O tema que foi escolhido pelo Departamento de Homens é um tema bem desafiador, que é reafirmando a masculinidade bíblica. Nós gostaríamos de tirar algumas verdades a partir desse texto, que é bastante conhecido de toda a igreja, mas eu vou estar me atendo não apenas nesse texto, mas nos capítulos 23 e 24, um contexto um pouco maior. Portanto, diz assim a palavra do Senhor nos versos 14 e 15. Agora, temei o Senhor e cultuai-o, com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram, além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuaram, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos, serviremos ao Senhor. Vamos dizer essa expressão? Eu e minha casa serviremos ao Senhor juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pode assentar-se. Meus irmãos, eu entendo que o tema masculinidade bíblica nunca foi tão necessário na vida da igreja. Nunca. E vou colocar as razões. Historicamente, nós estivemos inseridos numa sociedade machista. E o pecado maior disso é que a maioria dos homens não sabiam como lidar com sua esposa e se utilizava dessa condição de ser macho, inclusive para legitimar práticas adúlteras de humilhação e desrespeito à sua esposa. E isso era ser macho na cultura em que nós estamos inseridos. Mas essa cultura, ela foi atacada por um outro elemento pecaminoso, o feminismo. E à luz do feminismo, as mulheres precisam se impor. E elas precisam ter autonomia. Num primeiro momento, direitos iguais. Num segundo momento, uma série de práticas. O direito de se divorciar, o direito de abortar, o direito de ser lésbica, o direito e o direito. Inclusive, o direito também de adulterar, historicamente reivindicado pelos homens. É claro que eu estou falando de um contexto de uma sociedade corrompida, mas não se engane que há influências de todos os aspectos também em setores da igreja evangélica. Como fruto dessa cultura feminista, fica claro uma ação de negligência e de omissão em relação ao homem e à sua casa. Muitos homens estão abdicando do papel de governar em seus lares, de ser marido de fato, de ser pai, de ser líder do seu lar. E o resultado disso é que, como subproduto dessa situação, nós temos cada vez mais uma geração efeminada. Meninos efeminados, rapazes efeminados, homens efeminados, por causa de quê? Da ausência da figura masculina. Na medida em que o homem abdicou de ser líder, cabeça, marido e pai, conforme as Escrituras mandam, os filhos ficaram sem uma referência paterna, masculina. E na medida em que a mulher se sobrepujou
em relação ao homem e passou a assumir esse comando, então você tem meninas masculinizadas e meninos efeminados. E por isso, uma avalanche gay domina sobre a nossa sociedade. Aí entra toda uma lógica de publicidade, de inversão de valores por parte da mídia, dizendo, olha, o que você vê no espelho não é o que você vê. Você pode estar vendo um homem, mas dentro tem uma alma de mulher. Você pode estar vendo uma mulher e dentro de você pode ter uma alma de homem. Eu não acredito que Deus faria um homem mulher, nem uma mulher homem. Porque quando eu leio a Bíblia, está lá, Deus fez macho e fêmea os criou. Esse ataque é fruto, então, de uma cultura que se impõe e se apresenta de maneira ditatorial, distorcendo, desconstruindo todos os valores históricos da civilização ocidental no que diz respeito ao casamento, à família, à igreja e à sociedade. Falar desse tema, portanto, é falar de alguma coisa extremamente importante. E aí eu quero que você entenda qual é a lógica que eu vou adotar aqui, do ponto de vista hermenêutico, ao olhar para esse texto. Esse texto que acabamos de ler, quando visto à luz do contexto do livro de Josué, ele está falando de um Deus que governa sobre o seu povo, que lidera sobre o seu povo, que se revela a esse povo com seus ensinos, com suas disciplinas, com sua providência, e, portanto, um Deus presente, um Deus ativo, um Deus poderoso e um Deus que age. E como é que desde o princípio, ou seja, do jardim, Deus tem feito isso? Através dos homens. O governo de Deus se revela na história, ou o governo de Deus se revela no lar e na igreja, através dos homens. Esses homens são auxiliados por suas esposas. E os dois, em plena harmonia, revelam na terra o governo de Deus. Aqui Deus está revelando o seu governo a Israel. Mas ao mesmo tempo que o governo de Deus está sendo revelado a Israel, também o governo dos homens está sendo revelado em seus lares. E as duas coisas caminham junto. Deus revela o seu governo e as famílias refletem o governo de Deus a partir da liderança estabelecida, instituída por Deus. E desde o princípio, Deus instituiu o homem como cabeça da família. Isso não torna a mulher inferior, isso só diz que são papéis distintos, diferentes, não divergentes. Porque o papel do homem é completado pelo papel da mulher, mas são papéis diferentes, que corroboram dentro da perspectiva daquilo que Deus estabeleceu, que é a ordem, a decência. Amém? Amém? Amém. Ok. Então, situando o contexto, Josué está velho, os dias estão contados, ele tem essa percepção, e ele sabe que vai morrer. E o último ato dele é reeditar a lei, assim como Moisés fez em Deuteronômio, antes de o povo entrar na terra prometida. Agora que a terra está distribuída, que cada tribo está organizada no seu devido lugar, e que Josué sabe que vai partir. Qual é a situação? Ele relê a lei, ele apresenta a lei, ele reedita, instrui o povo na lei de Deus. Para quê? Para que, sobretudo, cada casa, cada família permanecesse fiel, cultuando o único Deus verdadeiro. Isso fica claro. A preocupação aqui é com o culto. Um culto monoteísta.
que não se deixasse paganizar pela influência dos cananeus. E então Josué, depois de fazer essa leitura da lei, se dirige àquela nação, aquele povo, o povo da aliança, o povo do pacto, o povo que estava debaixo das promessas do Senhor e que deveria andar de acordo com a lei do Senhor. E ele diz: olha, vocês vão ter que fazer uma escolha hoje. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Porque eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você percebe o contexto? Esse texto é muito citado assim, aleatoriamente. Mas o contexto está mostrando uma questão de extrema seriedade. Daqui depende o futuro dessa nação. É da posição que cada um vai exercer como líder. Eu olho para esse texto então e eu percebo 4 pilares bíblicos que evidenciam a verdadeira masculinidade, contrariando tanto os riscos do machismo, quanto a ditadura do feminismo, quanto a cultura do efeminado. Quais são os pilares? Primeiro pilar que eu encontro aqui é o pilar da liderança espiritual. Quando eu estou falando de liderança espiritual, estou falando de governo. E, portanto, a liderança espiritual de um homem, de um marido, de um pai, é um reflexo, ou deve refletir, o governo de Deus sobre a terra. Aprove a Deus estabelecer cada homem como cabeça do seu lar para refletir naquela família o governo de Deus. Veja o tamanho da responsabilidade. Não é à toa aqui em Efésios, quando Paulo vai tratar dessa questão, ele mostra claramente que convém que o marido reflita em seu lar o governo de Cristo sobre a igreja. O padrão, o paradigma de cada homem é que ele se espelhe em Cristo, porque assim como Cristo cuida da igreja, convém que o marido cuide da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Então, o que é ser masculino? Ser masculino, mais do que ser machista ou efeminado, ser masculino é refletir o governo espiritual de Deus, vivenciando a responsabilidade de liderar sua casa para a glória de Deus. Você acha que isso não é a mais gloriosa e a mais séria de todas as tarefas que Deus colocou aqui na terra? Ou você acha que Deus colocou você aqui na terra para você liderar uma empresa, liderar um departamento? Não, isso aí é outro tema super importante no campo das vocações. Mas as vocações públicas estão precedidas desse ministério privado, familiar, local, porque o resto depende disso. Aí a gente aprendeu a ganhar o mundo todo e perder a família. Mas, sobretudo, veja o que é que Josué vai dizer aqui. Antes de qualquer coisa, eu talvez não consiga responder por essa nação toda. Ele está dizendo isso. Eu instruí, eu ensinei, eu preguei, eu discipulei, eu disse para vocês o que fazer. Agora vocês é que vão tomar uma decisão. Eu tomei a minha, eu respondo pela minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o verso 14. Agora temei o Senhor e cultuai com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses que vossos pais cultuaram além do rio e do Egito. Cultuai o Senhor. A minha versão diz cultuai, na versão de muitos aí talvez diga servir. Servir e cultuar na Bíblia não se distingue. Todo serviço é um culto e todo culto é um serviço a Deus. O verso 15. Se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuaram, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
mas eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Amém? Quero que vocês observem uma coisa aqui. Josué está dizendo: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Escolhei hoje a quem vocês vão cultuar. Ele está mandando o povo se posicionar, tomar uma decisão e fazer uma escolha séria. Presta atenção, a liderança espiritual de um lar, ela é feita de decisões. Toda hora você tem que tomar decisões. Se você se omitir de tomar essas decisões, como é que se diz no popular? A vaca vai para o brejo. Se você se omitir de governar o seu lar, de tomar as decisões que tem que tomar, haverá um desgoverno, haverá um vácuo de liderança e de governo, de comando. Alguém vai assumir. Sua esposa vai sentir necessidade de assumir. Seus filhos vão ter a necessidade de tomar as rédeas. E qualquer outra pessoa vai querer mandar, porque há um desgoverno, há um desmando. Então convém que você entenda que o tempo todo você tem que tomar decisões, tem que fazer escolhas. Agora preste atenção, a raiz da palavra aqui, escolhei, é a mesma raiz usada para dizer que Deus escolheu Israel. O que é que isso significa? Significa que quem é escolhido por Deus não pode tomar decisões à margem da vontade de Deus. Se Deus me escolheu, as minhas escolhas não podem contrariar Deus, porque as minhas escolhas não se baseiam no livre-arbítrio. As minhas escolhas se baseiam na verdade das Escrituras. Porque o meu arbítrio está preso ao pecado por natureza. E a minha tendência é fazer escolhas inclinadas para o pecado. Mas quando eu escolho baseado no fato de que eu não me pertenço, eu sou propriedade do Senhor, a quem Ele escolheu para si, as minhas escolhas têm como propósito agradar, glorificar o Senhor. Então, quando Ele está dizendo, escolhei hoje, Ele também está dizendo, cuidado com as escolhas que vocês vão fazer. Governar, portanto, é ser masculino, no sentido bíblico da palavra, é governar, é liderar, é tomar escolhas, que sejam escolhas que abençoem o seu lar e que glorifiquem a Deus. Isso, então, vai ter implicações de edificação para a igreja e de impacto positivo para a sociedade. Lares abençoados serão lares que vão alcançar um contingente muito maior de pessoas. Amém? Diz que houve um homem que no auge da juventude, ele disse, eu vou transformar a Inglaterra. E ele disse, Senhor, eu quero ver o meu país, a Inglaterra, transformado. Passou-se assim mais ou menos uns 10 anos, talvez já tivesse 30 anos. Está mais maduro. Ele disse, Deus, eu quero ver a minha cidade transformada. Pelo menos a minha cidade onde eu moro, eu quero ver transformada. Aí passaram-se os anos. E ele disse, Deus, eu quero ver a minha família transformada. Mas a família era muito grande. E ele percebeu que tinha muita gente distante. Ele olhou para si e disse, anos depois, Deus, transforma minha vida. Eu gostaria de morrer, mas transformado pelo poder do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que vai transformar o país, a nossa cidade será melhor, a nossa família será melhor e nós seremos melhores. Mas é o contrário. A nossa oração é, transforma a minha vida, para que eu transforme a minha família, para que a minha família faça a diferença na minha cidade, para que a minha cidade seja um instrumento para mudar o meu país. Deus trabalha do particular para o geral. E se você quiser ver uma grande mudança nessa geração, tem que começar com você, começar comigo. E quando se trata de família, Deus sempre quer começar com os homens,
porque a esses ele instituiu como cabeça dos seus lares. Liderar espiritualmente é manter a família diante do foco e do propósito, que é servir, cultuar e glorificar a Deus. Eu fico intrigado quando eu olho para a igreja e percebo que o marido está, a esposa não está, ou um está, os filhos não estão, ou que um dia chega a mulher, outro dia chega o marido, um dia chegam os filhos, os pais não estão. Não, reúna a sua família e diga que nem Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu entendo o desafio das mulheres cujo marido não é crente. E é por isso que eu prego do púlpito dessa igreja: não queira casar com gente que não teme e não ama a Deus. E eu sofro com o drama de mulheres nessa igreja cujo marido não é crente, que não pode trazer os seus filhos. Mas se você casou no Senhor, sua mulher é crente, seu marido é crente, vocês dois têm que fazer como Josué e dizer: eu já fiz minha escolha não é mundana, não é secularizada, não é carnal e não é omissa. A minha escolha é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, que os homens que estão aqui completando 24 anos saibam que, antes de tudo, Deus vai pedir conta de cada um de nós. Quem come do fruto primeiro não é Adão, é Eva. Mas Deus cobra de Adão, porque Deus havia colocado Adão como cabeça. Então ele pede responsabilidades primeiro daquele que está em primeiro. Amém? Eu não tenho culpa se vocês escolherem esse tema. Então ouçam. Segundo lugar, meus queridos, antes de partir para o segundo, eu quero ver um detalhe com vocês. Olha o capítulo 24 ainda, agora o verso de 1 a 5. Veja uma coisa interessante. Depois Josué reuniu todas as tribos. Certo? Todas as tribos de Israel em Siquém. E chamou quem? Os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Quem são esses aqui? Os homens. Esses líderes da sociedade, esses líderes das nações, eram os líderes das famílias. Agora o 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão e de Naó, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Quem eram esses que adoravam outros deuses? Os líderes da família. Terá, pai de Abraão e de Naó. Eles viviam na idolatria. Agora veio o verso 3. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, e além do rio, o conduzi por toda a terra de Canaã, e também multipliquei a sua descendência. Eu lhes dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade o monte Seir, mas a Jacó e aos seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com meus feitos naquela terra, e depois eu vos tirei de lá. Observe que o texto está mostrando que a raiz desse negócio era complicada, era Terá, o pai de Abraão e Naó, que era um idólatra. Mas Deus tirou Abraão daquele contexto e fez dele um pai, um líder, um governante. E depois ele deu um descendente, Isaque, e depois ele deu outro descendente, Jacó. Esse povo se tornou uma nação, estava no Egito, debaixo do cativeiro. Quem Deus levantou? Moisés e Arão. Então veja que aqui tem um histórico em que Deus está se dirigindo aos cabeças, aos líderes, aos chefes, aos juízes, aos governantes. E eles são, antes de tudo, os líderes dos seus lares. E com esses homens Deus quer mudar a sociedade. Amém? Então você responde pelo seu lado. Diante de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, o segundo pilar que eu quero destacar aqui é o ensino bíblico. Ser masculino. Masculinidade na Bíblia é você se comprometer em instruir aqueles que Deus colocou debaixo da sua autoridade, debaixo do seu governo.
Isso aqui é trabalhoso. Ensinar, instruir, discipular, corrigir. Eu quero que você olhe o capítulo 23. Versos 6, 7 e 8. Esforçai-vos para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós, nem mencioneis o nome de seus deuses, nem jureis por eles, nem os cultueis, nem os inclineis diante deles. Olha o 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Isso é Josué ensinando o povo. Isso é Deus ensinando o povo. Isso é um pai ensinando os seus filhos. Isso é um marido se colocando sob autoridade diante da sua esposa. Agora veja o capítulo 24, o 25 ao 27. E naquele dia Josué fez uma aliança com o povo e lhe deu leis e normas em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. E tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. 27. E disse a todo o povo: esta pedra será um testemunho contra nós, pois ela ouviu todas estas palavras que o Senhor nos falou. Ela será um testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Amém? Ou seja, observe aqui que nesses 2 capítulos fica claro o governo de Deus sendo revelado sobre Israel. Mas fica claro o governo de Josué sendo revelado sobre Israel, e em particular sobre a sua família. O governo dos juízes, dos oficiais, dos anciãos, dos líderes dos lares. E como é que esse governo se revela? Através do ensino, do doutrinamento. E quando você olha aqui, se quiser fazer um resumo, esse ensino de Josué ao povo e à sua família em particular tem 4 características. Primeiro, ele enfatiza os atos redentores de Deus. Segundo, ele menciona a importância dos mandamentos divinos. Terceiro, ele destaca a fidelidade do Senhor. E quarto, ele mostra que é imprescindível que o povo mantenha-se debaixo da aliança, cumprindo os votos da aliança, servindo a Deus com integridade. Ele até coloca lá uma pedra e diz: olha aqui, ela ouviu tudo, ela é testemunha. Numa aliança sempre tem que ter testemunha. Isso aqui vai ficar como um marco, como um registro, como um legado. Lembrem-se sempre, quando olharem para essas pedras, isso aqui é símbolo do que nós estamos prometendo a Deus hoje. Portanto, não pode haver governo se não houver instrução, ensino. E, meus irmãos, nessa crise de autoridade que a pós-modernidade nos colocou, os filhos não querem se submeter aos pais, mas os pais também não querem exercer autoridade porque isso é trabalhoso. Não abra mão do governo que Deus confiou a você. E você, mulher, e você, filho, não se rebele contra o governo que Deus colocou na sua casa. Ele é bênção. Ah, pastor, ele é defeituoso. Defeituosos seremos todos nós enquanto estivermos aqui. Mas é cabível a um filho e a uma esposa facilitar o governo do homem, orando, obedecendo, dialogando. Amém? Amém. Terceiro lugar, o terceiro aspecto que eu encontro aqui, que define essa masculinidade bíblica, é a disciplina aos filhos, ou a disciplina dos filhos. E eu disse que o governo do homem, essa masculinidade do homem, ela reflete o governo de Deus. Então, todas as vezes que a gente quiser saber como é que tem que exercer a masculinidade,
A gente tem que perguntar como é que Deus age. Todas as vezes que a gente quiser saber como é que tem que ser homem nessa cultura, a gente tem que perguntar como é que Deus lidera, como é que Deus governa. E veja essa passagem. O capítulo 23. Verso 11 ao 13. Diz assim: portanto, tende todo o cuidado de amar o Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre vós, e com elas vos casardes e vos tornardes amigos delas, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas se tornarão um laço e uma armadilha para vós, e açoite para as costas e espinhos para os olhos, até que morrais nesta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Se quebrardes, verso 16 agora, se quebrardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e cultuardes outros deuses, inclinando-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa morrereis na boa terra que ele vos deu. Amém. Agora observe um outro texto. Josué 24, verso 19 e 20. Eu quero que você manuseie sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe com sua Bíblia. Eu quero que você marque sua Bíblia. Olha o verso 19 e 20. Quarta-feira aqui no estudo de doutrina eu mandei tirar toda a passagem, porque eu estou descobrindo que os crentes ficam preguiçosos. Não querem mais abrir sua própria Bíblia. Então, daqui a pouco nem Bíblia traz para a igreja. Isso é uma tragédia, né? Então, observe versos 19 e 20. Então Josué disse ao povo: não podereis cultuar o Senhor, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência, nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e cultuardes deuses estrangeiros, então Ele virá contra vós, vos punirá e vos destruirá, mesmo depois de vos ter tratado com bondade. Ou seja, meus irmãos, Deus está estabelecendo aqui um padrão. Deus está estabelecendo aqui um princípio de governança. E qual é o princípio? O princípio é que pecado tem consequência. Deus quer mostrar aqui que o pecado não vale a pena. E que Deus não aceita um culto maculado e corrompido pelo pecado. E por isso, Deus prevê que todas as vezes que houver pecado, terá que haver disciplina. E o que é que Deus está dizendo aqui? O meu governo é bondoso. Eu amo os meus filhos, por isso os advirto para que não pequem. Mas se pecarem, eu serei contra vocês, eu vos castigarei, a minha ira se manifestará e eu os disciplinarei. E por que Deus faz isso? Porque Deus é um Deus ignorante, porque Deus é um Deus de desamor, porque Deus é um Deus que está estressado. Nada disso. É porque Deus é santo e Deus sabe que toda liderança, todo governo tem que estar previsto as penas para aqueles que quebram suas normas. Então, meus irmãos, nos lares antigos, quando um filho fazia algo errado, ele já sabia que não ficaria impune. Ele sabia que aquele ato teria consequência. Ele sabia que tinha que responder pelos seus atos perante o seu pai, a sua mãe. A disciplina estava prevista no estatuto do lar. Não tem esse estatuto, né? Tem estatuto de tudo. Pois esse estatuto quem cria é você, que é o cabeça.
E a primeira regra desse estatuto é que ninguém pode violar nenhuma das regras. Amém? E o fato é que se Deus disciplina os seus filhos, e se o governo do homem na casa é baseado no governo de Deus, ele tem o dever moral e espiritual de disciplinar os seus filhos. Para quê? Para que os seus filhos não caiam na desgraça do pecado. E é isso que Deus está dizendo aqui. Se vocês se fizerem as coisas erradas, eu virei contra vós, apesar da minha bondade. Deus corrige a quem ama. Agora, um governo frouxo, que desativa todas as leis, todas as normas, é uma tragédia para os filhos, é uma tragédia para as próximas gerações. E claro, meus irmãos, tudo tem que ser feito com sabedoria, com graça, com amor, mas com direção de Deus. Amém? Meu filho cresceu, né? Tem 16 anos agora. Mas eu gosto de lembrar quando ele tinha 4, 5 anos, ele certamente nem lembra disso. Eu já falei isso aqui, mas é bem oportuno. Ele tinha feito lá alguma coisa que eu tinha perdoado a primeira vez, mas tinha previsto que se ele fizesse a segunda vez, teria castigo físico, disciplina física. E um dia eu cheguei em casa e a Aparecida disse: conversa aí, o negócio saiu do controle, ele fez isso novamente. Eu disse: entra no quarto. E aí ele entrou no quarto. Espera lá que eu vou falar com você. Quando eu cheguei, ele estava ajoelhado no pé da cama, orando. Eu fiquei já meio o coração partido. E agora? O menino está orando. Aí ele se levantou e eu disse: papai, eu orei a Deus e Deus já perdoou. Eu disse: meu Deus, e agora? Como é que eu vou bater se Deus já perdoou? E quem sou eu para questionar? Mas se ele estivesse sendo um fariseuzinho, como é que vai ficar? E Deus me deu graça. E eu disse: meu filho, Deus já perdoou, mas pecado tem consequência. E aí, fiz o serviço completo. E eu estava com o coração partido, querendo chorar, aquele negócio de pai. Mas é isso, pecado tem consequência. Então, meus irmãos, Deus disciplina porque ama. E você disciplina não porque está com raiva do seu filho. Você disciplina chorando também. Mas disciplina porque você tem que colocar freios. Porque você tem que deter aquela natureza pecaminosa. Porque de antemão, antes que a graça especial se manifeste, tem que ter a graça comum. E os freios que Deus coloca no lar, a partir dos pais, serão fundamentais para brecar o desgoverno da sociedade. Mas filhos que não são corrigidos, filhos que não são disciplinados, filhos que desonram os pais, filhos que não temem e não amam seus pais, eles não amarão e não temerão ninguém. Se ele quebrar o 5º mandamento, ele vai quebrar o 6º. Ele vai quebrar o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. Porque a base dos relacionamentos sociais está no 5º mandamento. Mas também se ele quebra o 5º mandamento, é porque ele não considera Deus, porque quando ele aprende que o seu pai está debaixo do governo de Deus, e que o governo do seu pai é a extensão ou a concretização material do governo de Deus, ele honra o seu pai, porque ele honra Deus.
E todas as vezes que você for tomado pelo aspecto emocional, lembre-se, você não tem direito, por causa da emoção, de retirar a disciplina, porque você reflete o governo de Deus. E o governo de Deus não é emocional, o governo de Deus é justo. Então você aplica a disciplina que entende biblicamente que é justa, não aquela que seu coração manda ou desmanda. Não porque você está com raiva da esposa ou a esposa está com raiva do marido. Não porque você está com um problema do trabalho e chega em casa e se vinga nos filhos. Não, isso não é disciplina, isso não é liderança, isso não é governo. O governo é pautado na justiça, nas leis de Deus e no reflexo do governo de Deus que está sobre o seu governo. Quarto lugar e último. Quarto aspecto dessa masculinidade, essa aqui, ó. O homem é o provedor da família. Pode mudar tudo, mas vai continuar sendo assim. O homem é o provedor da família. A mulher pode trabalhar, mas o homem vai continuar sendo o provedor da família. E aí observe o seguinte, mais uma vez, o princípio que eu estou adotando aqui. Falar da masculinidade, falar do governo do homem, é falar do governo de Deus que se manifesta através do homem. Então observe isso. Josué 21. Voltando agora um pouquinho. Verso 43 ao 45. A gente conclui com esse último tópico. Verso 43. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais. E eles a possuíram e nela habitaram. 44. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde lhe resistir, mas a todos o Senhor lhe entregou nas mãos. Verso 45. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. 3 coisas aqui. Foi o Senhor quem deu essa terra. Foi o Senhor quem deu o descanso. Foi o Senhor quem deu a sua palavra e a cumpriu. Tudo foi Deus que fez provisão. Aqui Deus está dizendo, eu sou o provedor de Israel. Eu sou o provedor do meu povo. Agora veja Josué 23, 3. E vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós, porque foi o Senhor vosso Deus quem batalhou por vós. Quem é que batalhou por Israel? Deus. Agora o capítulo 24, verso 13. E eu vos dei uma terra em que não trabalhastes. Quem deu a terra? O povo trabalhou para conquistar aquela terra? Não, ficou cantando ao redor dos muros e Deus derrubando tudo. Era Deus que fazia tudo. Agora veja, e cidades que não edificastes, onde agora habitais, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Deus está dizendo, eu sou o provedor do meu povo. Agora, se ele instituiu o homem como cabeça dos seus lares, para refletir o governo, o homem é o provedor da sua casa. Ele deve se preocupar com isso. Ele deve buscar isso de Deus. Senhor, tu és o provedor do teu povo. E o Senhor me instituiu como governo da minha casa. Me ajuda, me dá as condições para que eu seja o provedor da minha casa. Abençoa o trabalho das minhas mãos, Senhor. Me dá sabedoria para administrar os recursos.
Me ajuda a ser diligente. Você que é rapaz, Senhor, me ajuda, mostra uma vocação, a qual eu vou poder servir essa nação, servir a igreja, servir as pessoas. Me dá uma vocação para que eu te glorifique, mas Senhor, me dá uma vocação para que eu seja marido da minha esposa, pai dos meus filhos, fazendo a provisão, como o Senhor faz provisão para o teu povo. Jesus fez provisão para a igreja, Ele se deu por ela, Ele trabalhou pesado naquela cruz. Ele supre toda a sua igreja com os meios de graça devido. Se nós, homens, refletimos o governo de Deus, é claro que Deus também quer nos abençoar. Deus quer usar as nossas mãos, a nossa inteligência, para ser o provedor das nossas casas. E não, isso aqui não é teologia da prosperidade, isso aqui é prosperidade bíblica. Deus abençoa o trabalho das mãos do seu povo. Deus abençoa o nosso suor, o trabalho digno. E você não é obrigado a ser rico, mas você pode ter uma família honrada. Você não é obrigado a viver endividado. Você não é obrigado a viver pendurado num cartão de crédito, sem conseguir pagar, com dívidas atoladas. Não, você também é o gestor da sua casa, é o administrador financeiro. Então, põe as coisas em ordem. Não caia no consumismo, no endividamento. Pode um crente, cabeça de um lar na mão de um agiota? Pode um crente dar mau testemunho, deixando de pagar suas contas e honrar seus compromissos? Dobre o joelho, clame a Deus, diga: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe as finanças do meu lar. Eu quero ser um marido provedor da minha casa. E Deus vai ser honrado nisso. Portanto, tudo é Deus. Israel não trabalhou, foi Deus quem trabalhou. Israel não plantou, Deus plantou. Israel não edificou cidade, Deus lhe deu cidades. Deus lhe deu descanso, honrou suas palavras e deu a sua terra. Deus está dizendo: se eu sou o provedor do meu povo, eu quero que os homens, que é uma extensão do meu governo, em seus lares, sejam provedores dos seus lares. Amém, irmãos? Amém. Ok? A conclusão é simples. Masculinidade você não vai encontrar na cultura. Porque ora vai ser machismo, ora vai ser efeminado. Masculinidade você vai encontrar na Bíblia. Olhe para o governo de Deus sobre Israel. Olhe para o governo de Cristo sobre a igreja. E entenda que Adão era o vice-regente da terra. O governo de Adão sobre Eva, sobre o jardim, sobre a terra, não entrava em contradição com o governo de Deus. Era uma continuidade. Volte para a Bíblia e resgate o modelo bíblico de governo. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe os homens dessa igreja. Os jovens, os adolescentes, os meninos. Que eles tenham pais, que eles olhem e digam: meu pai é um modelo para mim. Que Deus abençoe. Aleluia. As mulheres dizem amém. Aí, colabore com o governo de seu marido. Vamos ficar de pé.